Tempestade do século, pior furacão da história, atinge a Jamaica com vento de quase 300 quilômetros por hora e destruição sem precedentes. E você vai ver ainda. Sob alerta de emergência, brasileiros na Jamaica relatam medo e tensão com chegada de furacão. E ainda, mega vazamento de dados expõe mais de 180 milhões de e-mails e senhas. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia. Agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima terça-feira para você que decidiu ficar bem informado na primeira edição do Redação Hit. Vamos agora aos destaques deste dia 28 de outubro. O furacão Melissa, com ventos catastróficos, já deixou ao menos 7 pessoas mortas no Caribe, incluindo 3 na Jamaica, 3 no Haiti e 1 na República Dominicana, onde outra pessoa segue desaparecida. A tempestade atingiu o solo da Jamaica nesta manhã, causando muita destruição. Com ventos catastróficos de 280 km por hora, o furacão Melissa, de categoria 5, considerada a mais forte, acelerou na Jamaica. O furacão está sendo chamado de tempestade do século por sua força e intensidade. O país já registrou deslizamentos de terra, quedas de árvore e numerosos apagões devido à tempestade prévia. Segundo a Cruz Vermelha, metade da população jamaicana, ou 1,5 milhão de pessoas, deve ser impactada. A Força Aérea dos Estados Unidos divulgou imagens impressionantes captadas do interior do furacão Melissa. Os registros foram feitos por um esquadrão militar a bordo de um avião a hélice, que mergulhou no olho da tempestade para coletar dados meteorológicos cruciais. A missão, segundo a Força Aérea, visa monitorar a evolução e o deslocamento de Melissa, alimentando os centros meteorológicos com informações em tempo real. A previsão dos meteorologistas era que o furacão Melissa toque o solo jamaicano na diagonal, entrando na região de Santa Isabel, no sudeste, e saindo pela região de Santa Ana, no norte. O governo da Jamaica emitiu ordens de evacuação obrigatória para diversas regiões do país e alertou para danos catastróficos na ilha. Ainda nesta terça, o fenômeno deve atingir Cuba, que também já começou a evacuar parte da população. A Organização Meteorológica Mundial estima que o Melissa pode trazer rajadas de vento que ultrapassam os 300 km por hora, com inundações repentinas e deslizamentos. E nós conseguimos contato com brasileiros que estão presos na Jamaica neste momento. Nós vamos falar agora com Nívio Melo Júnior, empresário que está em viagem pelo Caribe. Nívio, bom dia, Na medida do possível, explica pra gente como que está a situação neste momento, por favor. Bom dia, Tabata. Realmente aqui está um pouco, digamos assim, a gente fica nervoso, pela situação, preocupado porque a gente nunca passou por nada parecido, mas confiantes, porque o resort que a gente está, ele tem muita infraestrutura e colocaram a gente num teatro que não tem janelas de vidro, então o risco é menor de alguém sair ferido ou coisa do tipo, Esse local, então, ele é seguro? É um local alto? Como que é? Explica pra gente, se você puder detalhar. Esse local é um teatro, no resort onde você está. Isso, o resort ele é beira-mar, o teatro ele fica 2 andares para cima, então a gente não fica com risco da inundação e ele é fechado, não tem janelas de vidro, então diminui bastante o risco de alguém se ferir. E eles dão todas as orientações à medida que vai se intensificando o furacão, eles vão nos informando, para conduzir da melhor maneira. Quando que você chegou à Jamaica? Você foi a turismo mesmo?
Isso, eu vim com a minha esposa, né? A gente veio comemorar nosso aniversário de casamento e viemos sabendo que era uma tempestade e não que era um furacão, né? Aí foi se intensificando, e aí aqui descobrimos que seria um, e como ele foi ficando forte, né, escala 5, e aí a gente foi ficando bem preocupados, mas no sábado mesmo já não tinha como ir embora, tá uma fila enorme aqui no hotel, e fecharam o aeroporto no dia seguinte. No domingo, meio-dia, fechou o aeroporto, aí não podia mais nem receber voo e nem sair da ilha. Você viu a tempestade? Você sentiu os ventos? Dá para relatar o que você está vendo? O que vocês estão ouvindo para gente, Nível, por favor? Os dias anteriores, né, que antecederam, tiveram algumas chuvas, alguns ventos fortes também, mas nada impressionante, nada que pudesse dizer que seria um furacão que estaria vindo. Mas à medida que foi chegando todas as informações e eles indicaram todas as condutas para a gente e foi muito bom. A gente seguiu tudo certinho e está sendo incrível assim a estrutura, tudo que o hotel está proporcionando e orientando todos os hóspedes da melhor maneira. Mesmo a gente brasileiro, eles falam espanhol, mas aí fica uma forma bem mais fácil de compreender, né? E a gente também traduz, o tradutor, quando tem alguma dúvida, justamente para não correr nenhum tipo de risco porque não entendeu alguma palavra que seja, ou espanhol ou inglês. Então a gente tenta seguir todas as orientações e está dando tudo certo até aqui. Esperamos conseguir retornar com o Brasil todo mundo bem. Nível, o que dá para perceber pelo seu relato, pela sua fala, é que você está se sentindo seguro. É isso que você trouxe para a gente, que o hotel tem dado todas as informações, orientações para vocês. Então, esse medo, essa tensão, quando a gente pensa em um furacão, isso tem ficado transparente assim entre as pessoas, os funcionários ou não? De fato, a orientação do país, do governo local, ela tem sido bem clara, eles estão preparados para enfrentar, né, esse evento climático? Sim, eles são um pouco acostumados com esse tipo de situação, então você não vê nem pânico na expressão de nenhum deles. A gente, óbvio que não está acostumado, fica, sei lá, ansioso, fica com medo, fica com tudo antes e durante, óbvio, estamos ainda, por mais que estamos vendo que tá tudo bem feitinho, bem estruturado mesmo, e seguros, como eu falei, realmente estamos, mas óbvio que com medo ainda, esperando realmente passar e finalizar, ainda tem algumas horas o furacão passando pela ilha, né, pela Jamaica, e vamos torcer para que passe sem maiores danos, principalmente físicos primeiro, né, para todas as pessoas, incluindo nativos aqui, moradores, e nós, turistas também, para podermos voltar com segurança aí para o nosso país. Mas, sim, uma boa estrutura e uma boa orientação e o teatro muito seguro até aqui. Estando lá dentro, eles colocam filme, colocam show, parece que não está acontecendo nada fora. Porque não faz barulho, não faz nada. Agora, quando você vem para uma área que já dá para ver, você já vê que está feia a situação ali fora. Consegue mostrar para a gente, Nível, se possível, claro, puder mostrar o entorno onde você está ou não é possível? Porque você até falou da janela, dá para ver alguma coisa? Aqui no topo é o corredor que a gente pode ver o acesso ao banheiro aqui atrás. E ali o corredor, ali é o teatro que eu comentei que é bem seguro. E aqui é uma área que eles isolaram para que não possa passar para o lado de lá que tem risco de estourar algum vidro. Quer ver? Deixa eu só mostrar, se for possível ver. Lá no fundo tem vidro, mas eles não deixam o pessoal ficar por aqui. Aí daria para ver o vento lá no fundo, movendo bastante os coqueiros. É que não dá para visualizar tão bem, né, pela imagem do celular, mas movimenta bastante o coqueiro porque o vento está muito forte. Então eles só deixam os hóspedes irem até o cordãozinho de isolamento. E aqui mais para frente é onde a gente está no teatro, que ali sim não tem janela, não tem nada que possa machucar a gente, né?
É um pouco escuro porque é um teatro e eles estão fazendo uma espécie de um cinema, né? O pessoal descontrair um pouco e tem comida que eles estão servindo também aqui um buffet, né? Aqui que seria um teatro, ó, só dar mostrar aqui, se não travar o vídeo. O vídeo, nós estamos com a conexão um pouco comprometida. Eu não sei se o nível, se a gente perdeu a conexão, mas nós estamos falando ao vivo com um brasileiro que está preso na Jamaica, está confinado. Nível, conseguimos retomar o contato. Se você puder voltar para o local de onde você estava falando anteriormente, eu agradeço muito por ter mostrado para a gente, né, onde ele está neste momento, o hotel. Pronto, agora sim. Nível, pelo que a gente viu, então, as pessoas... Pode falar, Nível. Aí é a entrada do teatro, né, onde vocês estão confinados para a segurança de vocês. Isso. A conexão um pouco ruim, né? A gente pede desculpa, até porque toda a estrutura aqui está prejudicada, né? Com essa situação toda que está passando aqui no furacão. A gente espera que tudo volte ao normal em breve. Tenhamos boas notícias aí Nível, do povo brasileiro. Nível, o Consulado do Brasil entrou em contato com vocês para trazer alguma informação sobre a segurança, se há alguma previsão para retorno de vocês ao país ou não? Não entraram em contato até então a gente, né? Nós temos a volta prevista para quinta-feira, né? Daqui a 2 dias. Temos amigos aqui que fizemos, né? A gente não veio com eles, a gente fez amigos aqui brasileiros que tinham passagem para segunda agora, que passou ontem no caso, e agora remarcaram para quinta-feira, porque não tiveram como ir embora. Então, a gente está aguardando que o furacão passe, não cause tanto estrago e os voos previstos para quinta-feira possam decolar e voltarmos aí para o Brasil. Olha, eu agradeço demais, tá, a participação aqui no nosso jornal, a disposição, né, de você ter entrado conosco ao vivo, mostrar realmente a situação neste momento, relatar, atualizar como que está sendo, né, esse acolhimento para vocês, a informação, prestação de informação, de atualização sobre a situação do furacão Melissa neste momento na Jamaica. Olha, muito obrigada mais uma vez. Eu espero que vocês continuem em segurança, a gente deseja isso. E tendo atualizações, tendo alguma mudança, pode entrar em contato conosco, o canal sempre aberto para ouvir vocês e trazer aqui, né? A atualização é sempre muito importante, tendo brasileiros neste momento para relatar a situação também. E é claro, a gente deseja o retorno com saúde, com segurança. Nível, muito obrigada, viu? E a gente vai se falando. Obrigado, Tabata. Um ótimo dia, claro, na medida do possível, né? E fique em segurança. Para nós. Muito obrigada. Nós acabamos de ouvir, de acompanhar, né, o relato ao vivo do Nível Melo Júnior, empresário brasileiro que está confinado na Jamaica, onde neste momento está tendo a passagem do pior furacão, né, o furacão Melissa, com ventos de quase 300 quilômetros por hora. Ao longo da programação, a gente vai trazer mais atualizações sobre a situação no país, no Caribe, neste momento. E veja a seguir, mega vazamento de dados expõe mais de 180 milhões de e-mails e senhas. Antes, vamos ver o tempo na cidade de São Paulo. Neste momento, 23 graus. Olha que céu bastante encoberto. Tá chovendo também. Redação Hit volta já já. O
Redação Hit está de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 47 minutos. Mais de 180 milhões de endereços de e-mails e senhas foram expostos em um mega vazamento de dados em abril deste ano. Segundo informações divulgadas por Troy Hunt, especialista em cibersegurança e criador do portal Have I Been Pwned? Segundo Hunt, o mega vazamento ocorreu em abril deste ano, mas os dados foram adicionados ao portal apenas nesta semana. Essas informações foram coletadas com auxílio da Sentient, plataforma e ferramenta de segurança cibernética. As contas provavelmente foram interceptadas por um malware, um software malicioso, projetado para coletar dados de usuários e encaminhá-los a hackers. Os dados incluem endereço de e-mail, senha e o site em que eles foram cadastrados. Mais de 90% dos e-mails registrados neste vazamento já tinham sido alvos de vazamentos anteriores e por isso já estavam cadastrados no site Have I Been Pwned? Bom, para falar sobre esse assunto, como que podemos nos proteger, vamos conversar agora ao vivo com André Roberto Guerra, mestre em Ciência da Computação e doutor em Educação e Novas Tecnologias. Doutor, bom dia, muito obrigada por aceitar falar conosco. Olá, bom dia. Professor André, explica para a gente quais medidas de segurança, de proteção nós podemos tomar para que a gente não sofra mega vazamentos de dados como esse que ocorreu em abril deste ano. Primeira e mais importante parte é entender o que aconteceu, tá, gente? Porque o nosso real problema não aconteceu hoje. O nosso real problema aconteceu, como já mencionado na matéria, ainda no início desse ano. E a exposição, o que aconteceu, né? A exposição dos dados de mais de 183 milhões de pessoas afetou diretamente os serviços dessa Big Tech, a Google. Mas não foi uma invasão aos servidores do Google, tá, gente? Não aconteceu uma invasão, não houve um incidente de segurança em que a Google tenha sido invadida. A infraestrutura da Google continua intacta, impecável. A origem real é, como dito, os dados são, na verdade, uma compilação de credenciais roubadas ao longo do tempo por malwares, que são programas maliciosos que infectam os nossos dispositivos. Hoje, não mais os nossos computadores, todos os nossos dispositivos. E esse é um sintoma real da nossa atualidade. É um problema muito maior, que envolve outras agregações massivas que já compilaram cerca de 20 bilhões de senhas. Agora, o que foi questionado e o que mais vale a gente perceber é que nós temos como nos proteger. Nós temos mecanismos de defesa, o que já popularmente chamamos de cyber defense, não mais cyber security, e sim cyber defense. Não mais segurança cibernética, e sim a defesa cibernética contra esses ataques. Então, eu costumo trazer a semelhança às nossas cebolas, que são divididas em camadas. A nossa segurança, ela também pode ser interpretada como uma cebola, com as suas camadas. A primeira camada, a camada mais externa, a mais sensível, é a que mais está exposta, são os nossos fatores humanos, os nossos utilizadores. A ação imediata que a gente precisa é educar os utilizadores para implementar massivamente o uso de tecnologias de autenticação, para que você não fique mais refém de sua única senha ou sua única digital. Usar um multifator, usar algo que você tem
o seu dispositivo, pode ser o seu smartphone, a sua senha, algo que você sabe, e algo que você é. Pode ser a sua impressão digital, a íris dos seus olhos, ou o seu reconhecimento facial, porque dessa forma nós conseguiremos fortalecer a primeira camada que está mais exposta, mas nós também precisamos fortalecer as camadas adjacentes, como, por exemplo, proteger as nossas empresas, os domínios corporativos das nossas empresas, para que além do usuário que está na camada mais externa, as camadas mais internas também sejam protegidas. E claro, o mais importante, tá, gente? O que eu nunca deixo de falar, a camada que traz a nossa resiliência, a resiliência operacional, a adoção de processos que trazem a nós uma mentalidade de adotar o Zero Trust, ou sem confiança nenhuma. Tudo deve ser primeiramente negado, para depois de analisada a situação de acesso, serem novamente, então, permitidos, acessados esses nossos sites que compartilham os nossos dados. Lembrando que a gente ainda tem a nossa lei, a nossa conformidade legal, a nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que nos permite criar mecanismos que retenham as nossas senhas, uma vez que, como vocês bem sabem, todos os sites nos pedem para compartilhar. Clique aqui, acesse com a sua conta do Google, e é nesse momento que a falha, então, se torna algo realmente relevante. Olha, professor, doutor André Roberto Guerra, mestre em ciência da computação, doutor em educação e novas tecnologias, trouxe aqui para a gente todas as medidas de segurança, né, que a gente precisa tomar para que não sejamos vítimas, né, de mega vazamentos de dados. A gente está falando de um crime muito sério, né, um crime cibernético que os criminosos têm cada vez mais desenvolvido maneiras de fazer vítimas no Brasil e no mundo todo. Professor, doutor, muito obrigada pela participação aqui no nosso Jornal ao Vivo. O nosso tempo acabou, mas olha, agradeço demais pela disposição. Professor, obrigada, um ótimo dia. Obrigado igualmente a todos, e não esqueçam, a segurança depende de cada um de nós. Cuidem dos seus acessos para não serem vítimas desses mega vazamentos. Perfeito, muito obrigada, doutor, um ótimo dia. E agora a gente volta a falar sobre a situação na Jamaica. Vamos com imagens ao vivo. Neste momento, o horário por lá 9h53, 2 horas a menos do que aqui no Brasil. Olha só, são imagens ao vivo neste momento. O furacão Melissa, de categoria 5, continua a ganhar força na Jamaica. Em um boletim divulgado nas redes sociais, às 11 horas da manhã, o centro do horário de Brasília, o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, afirmou que o Melissa continua ganhando força e ventos catastróficos estão se movendo em direção ao sul do país. O governo jamaicano ordenou evacuações e abriu cerca de 900 abrigos por todo o país. O nível do mar deve subir até 4 metros em algumas áreas da ilha. O furacão mais forte do ano já deixou 7 mortos no Caribe, incluindo 3 na Jamaica, 3 no Haiti e 1 na República Dominicana, onde outra pessoa segue desaparecida. A gente encerra a edição desta terça-feira, então, com imagens ao vivo da Jamaica. É claro que ao longo da programação você vai continuar acompanhando atualizações de lá, de brasileiros que estão no país também, neste momento, enfrentando essa situação climática terrível. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima terça-feira para você. A gente se encontra ao longo da programação.